pra vocês. E aí vocês me falam se vocês estão visualizando aí, tá? Todo mundo vendo aí o slide? A foto? Sim. Sim? Ótimo. Sim. Beleza, então tem uma fotografia aí que vocês estão vendo, certo? Fala aí pra gente, o que vocês estão vendo nessa imagem? Uma mulher alta e um homem baixo. Uma mulher alta e um homem baixo, foi bem específico, né? Alguém mais vê uma coisa diferente, chama a atenção? Todo mundo concorda com o que o colega falou? Acho que o fato é que ela, tipo, é bastante alta. Chama atenção, Mais né? do que o comum. Concorda? Chama atenção, né? Parece uma pessoa bastante alta, né? Sim. Alguém conhece essa pessoa aí? Essas pessoas na foto? Já viram em algum lugar? Não, que eu lembre. Eu acho que ela é a mulher mais alta daqui do Brasil, né? Não? É isso aí. É a mulher conhecida, né? Pelo menos. Mulher mais alta do Brasil. O nome dela é Elisane. Se eu não me engano, é ela de Maranhão. Professor, Diga. com licença, professor. Pode falar. Se eu sair da aula é porque minha internet acabou, porque eu tô indo pro posto pra me vacinar. Tá tranquilo. Ótimo. Vacina, muito bom. Qualquer coisa pega depois, tá? Olha a aula depois, a gravação. E pegue a atividade que vai ficar na plataforma. Lembra que vocês vão sempre ser avisados disso, das atividades. Tudo que tiver de novo da disciplina, tá? Então nunca vai ter alguma coisa e você vai ficar boiando. Sempre você vai ser avisado. Então essa aí é a pessoa mais alta do Brasil conhecida, é a Elisane, tá? Ela tem 2 metros e 6 centímetros de altura. É bem alto, né? É um armário praticamente. E essa pessoa do lado que vocês estão vendo com ela aí é o noivo dela. Tá? Aí chama atenção uma coisa, né? Vocês já falaram aí. O que chama atenção nessa imagem? Além do fato dela ser muito alta. Altura. É uma pessoa muito alta. Mas tem alguma outra coisa que chama atenção? Ser baixo. Uma mulher. Está se relacionando. Uma mulher mulher muito alta, né? Muito mais alta do que o namorado dela, do que o noivo dela. Por que isso chama a atenção? Porque não é comum, professor. Não é É comum. mais comum ver o homem mais alto que a mulher. Exato. É mais comum o homem ser mais alto que a mulher. É mais Geralmente comum. homens não gostam de se relacionar com mulheres mais altas que eles. Aí já tá aí, ó, já tá colocando outra ideia, ó, não, acho que os homens nem gostam tanto de se relacionar com mulheres mais altas, né? Mas todo mundo concorda, né? Que, em geral, a gente tem uma expectativa bem forte sobre isso, né? Em geral, pelo menos, homens tendem a ser mais altos que mulheres, concordam? Então é quando você vê essa imagem, aí, opa! Que curioso, né? Como assim? Tão mais alto, né? Nota que a cabeça dele bate abaixo do pescoço. Né? Diferença bem grande, chama bastante atenção. Tá? Mas chama a nossa atenção porque a gente tem uma expectativa. E a expectativa forte de todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, é, em geral, homens são mais altos que mulheres, correto? Faz sentido, né? Todo mundo concorda que faz sentido? Então, isso nos leva a uma pergunta. Vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui no slide, tá? Pergunta. O que influencia a altura de uma pessoa? Vou aumentar aqui. Todo mundo pode ler aí? O que influencia a altura de uma pessoa? Já pensaram sobre isso? Sim. Nem que não tivesse pensado nunca antes, Talvez- pelo menos agora talvez- vocês acabaram de pensar, né? A genética? Genética, Genético. é uma possibilidade, né? Tipo o quê? Tipo como? Dá um A exemplo. genética, professor. A genética. Pode-
Oi? Hormônios? Se a família dela for. Hum. Se ela tiver alguém da família dela que fosse alta, ela herdaria esse gene. Ah, então ela tá dando uma ideia, ó. Genética. O que é genética, né? Biólogos, né? O que é genética, assim, de forma bem simples? É similaridade entre os parentes, concorda? Né? Que a gente fala, olha, isso aqui tem um componente genético, essa característica. Né? Então é herdado dos pais para os filhos, transmitido, né? Então os pais eram de um jeito, os filhos tendem a ser mais ou menos parecidos. Então pode ser, né? De repente, os pais da pessoa eram altos, relativamente altos. Aí ela nasceu mais alta. Ela herdou essa característica, em parte pelo menos, né? É uma possibilidade, tá? É uma possibilidade. Tem mais alguma outra coisa que vocês conseguem pensar? Tem uma coisa bem mais óbvia até que vocês acabaram de falar aí quando eu mostrei a foto. Hormônios, no Oi? caso, né? Seriam hormônios? Aumenta o volume pra gente. Hormônios? Como assim? Dá um exemplo. Hormônio crescimento. Tá ouvindo agora? Pode falar. Ah, sim. Não sei, eu tinha ouvido falar de um caso de um carinha que era chinês, que também crescia muito e estavam relacionando aos hormônios dele de crescimento. Eu não sei muito bem sobre isso ainda. Certo, mas todo mundo, biólogos, tem alguma ideia, né? Em algum momento você já se deparou com essa informação, provavelmente, de que as características que nós expressamos dependem em parte de sinalização química do corpo, né? As células recebem sinais químicos. Todo mundo aí já estudou biologia celular? Teve disciplina? Todo mundo fez essa disciplina? Sim. Lembra lá? Sinalização celular. Lembra? Receptor de membrana. Todo mundo lembra, né? Ah, lembra mais ou menos, eu não lembro direito, mas não tem problema. Mas você lembra que as células se comunicam em parte através de sinais químicos, correto? Então, um desses sinais são hormônios. Então, sim, hormônios podem afetar o crescimento. Tem o hormônio do crescimento. Aí tem outros hormônios também que podem afetar o crescimento. Aí tem um muito famoso que provavelmente vocês já ouviram falar, começa com T, lembra? Que tem mais nos homens que nas mulheres também. Testosterona? Testosterona, né? Também afeta o crescimento. Então, em geral, quando aumenta a concentração de testosterona, os ossos tendem a crescer mais. Mas não é em qualquer fase da vida também, né? Porque se você pegar e ficar injetando hormônio na pessoa adulta, que os ossos já cresceram, vai fazer muita diferença? Aí não faz mais muita diferença, né? É quando que faz? Quando está na fase de crescimento, né? A criança, o jovem, que os ossos ainda estão crescendo. Então isso aí já dá uma outra possibilidade pra gente, né? O que afeta então, além da genética, o que mais pode afetar a altura? Tá bem óbvio aqui na foto, né? Ó, aqui tem uma pessoa do sexo feminino e aqui uma pessoa do sexo masculino. Então o sexo da pessoa, né? O sexo biológico, não confundir com gênero, tá? Sexo biológico, né? O indivíduo macho e o indivíduo fêmea. Isso afeta os hormônios, né? Que são mais ou menos produzidos. E aí, portanto, pode afetar o tamanho do organismo também. O tamanho da pessoa, tá? Então, mais uma característica aí, ó. Tem mais alguma coisa que vocês conseguem pensar? O que mais pode afetar o tamanho de uma pessoa adulta? Altura? Falaram de aí, mas também pode ser alguma, sei lá, disfunção, defeito genético, no caso, proporcionando uma altura maior. Pode ser, né? Não, geralmente mutações. a mãe é alta. Uhum. Não necessariamente, né? Pais altos terão filhos altos. Pode ter. Os fatores do ambiente também pode ser, tipo. Ambiente. Tipo a forma como a criança foi criada. Tipo, dependendo da alimentação da pessoa na fase do crescimento, se ela se exercita. Comida, né? Ninguém pensou nisso? Alimentação, né? Comida, nutrição. Todo mundo já viu, provavelmente, né? O que acontece com crianças. Olha, criança subnutrida, não se alimenta direito. Não cresce muito, né? Não cresce direito.
Então, isso é uma coisa muito importante. Todo mundo concorda que é importante, eu acho, né? Precisa se alimentar, precisa de energia, de nutrientes para crescer. Então, de onde que vem? De onde que vem essa energia? Vem da comida, né? Lembra de novo biologia celular, que vocês devem ter visto lá. Como as células produzem energia, lembra? Mitocôndria, lembra de síntese de proteína, né? Então, todos esses processos aí, eles dependem de elementos químicos que o organismo obtém a partir do meio ambiente, correto? E na forma de comida. Em nós, organismos que nos alimentamos de outros organismos, todo mundo lembra como chama isso? Um organismo que se alimenta de outro organismo. Como que chama? Nome estranho, heterótrofos, lembra disso? Como nós, né? Como os animais em geral. Ou autótrofos, como as plantas, né? Que produzem o próprio alimento através de fotossíntese, lembra? Então, mas precisa de energia, né? Precisa vir de algum lugar, isso não vem do além. Então, para crescer, o ambiente também tem efeito através da nutrição. Então, vocês percebem que tem várias características, se a gente ficar pensando aqui, o que pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser, um monte de pode ser. A gente pode pensar em várias coisas. Porém, se eu quero responder essa pergunta aqui de verdade, o que influencia a altura de uma pessoa, tem uma coisa fundamental que eu preciso ser capaz de fazer. O que é? Eu preciso ser capaz de medir nessas coisas. Eu preciso ser capaz de medir essas características. Que características? As características que refletem a minha pergunta. Então, eu quero saber o que influencia a altura de uma pessoa. Então, primeira coisa, evidentemente, que eu tenho que ser capaz de medir no mundo real para responder essa pergunta é o quê? Quê? A altura. Correto? A altura é uma característica que eu consigo medir? Como eu posso medir a altura de uma pessoa? Alguém me dá uma ideia? Dá uma ideia aí pra gente. Como eu meço a altura de uma pessoa? Posso medir? Sim ou não? Se Com sim, fita como? métrica. Uma fita Sim. métrica. Né? Pode ser uma fita métrica. Pode ter outras formas também, né? Posso usar uma trena. Já foi no hospital lá, na UBS, né? Lembra como é que mede lá? Que tem aquela hastezinha de metal na balança também, né? Enfim, você pode utilizar várias formas de medir a altura de uma pessoa e todo mundo entende. Eu consigo visualizar concretamente, chegando numa pessoa e medindo a altura de uma pessoa, correto? Se eu medir a altura de uma pessoa, qual é a unidade de medida? Como que a gente mede a altura? Fala aí pra gente. Metro. Metros, pode ser, né? Centímetro. Ou centímetro, também, né? A gente costuma usar esses dois com mais frequência, né? Pode falar, tem 1,70, 1 metro e 70 centímetros. Ou também posso falar 170 centímetros, né? 160 centímetros, ou 1,60. Pode ser, tá? Então, beleza. Perfeito. Então, ó, a altura é uma característica mensurável. Então, eu consigo responder. Eu consigo responder perguntas sobre a altura. Usando o quê? Usando dados do mundo real. Por que eu consigo? Porque eu consigo medir. Beleza? Se não consegue medir, então como é que eu vou coletar dados para responder essa pergunta? Não vai. Simples assim, tá? Por quê? Porque não tem como. Tá? Se a gente não consegue medir, aí não tem como obter informação sobre isso, não tem como acessar a informação. Então, qualquer pergunta que a gente quer responder sobre o mundo real, precisa ser capaz de medir. Medir as características que refletem a pergunta. Tá? Então, ó, vou botar aqui embaixo para a gente lembrar. Primeira coisa, precisamos de uma pergunta. Vou pintar em vermelho aqui, ó. Precisamos de uma pergunta, certo?
Segunda coisa, precisamos ser capazes de medir as características que refletem a nossa pergunta. Tá? Então, vocês deram um monte de ideias aí pra gente, o que pode influenciar a altura de uma pessoa. Bom, a altura a gente já viu tranquilo, né? Posso medir sem problema. Então, o que resta pra gente saber agora é como é que eu meço as outras coisas. Vocês falaram um monte de coisa, né? A genética, o ambiente, eu não sei o que lá. Vamos botar aqui. Genética. Vamos botar aqui. Ambiente. Né? Vou botar aqui. Sexo, a gente também falou, né? Em geral, a gente espera homens, né, que o sexo afeta a altura da pessoa. Como que eu meço essas coisas? Dá uma ideia aí alguém pra gente. Chegou agora de medir, tá? Eu acho que qualquer uma dessas coisas aqui usando poderia afetar um dados. pouco. Usando dados, certo? Mas para chegar no dado, né? O que é o dado? O dado é uma informação que eu consigo medir, correto? No mundo real. Então, vocês falaram, genética pode afetar. Ok. Como eu meço genética? Tem que se informar com a família da pessoa que você quer saber. Tá, diz como Sim, exatamente. ver histórico familiar, essas coisas. Certo, mas aí você olha o histórico familiar. Olha o que no histórico familiar? Percebem que a gente Características precisa agora? que A gente quer exatamente, a gente não quer mais ou menos. Porque se for mais ou menos, eu continuo sem saber o que eu preciso medir, percebe? Então, quando a gente pensou aqui, ó, eu quero saber o que afeta a altura de uma pessoa. Eu consigo, todo mundo consegue visualizar exatamente o que eu vou medir, concorda? Altura, eu vou chegar na pessoa, vou pegar uma fita métrica, vou estender a fita métrica do pé até a ponta da cabeça e isso vai me dar um número. Tantos metros, tantos centímetros, beleza. Cheguei no dado. Isso é um dado. Consigo medir, todo mundo consegue medir. Tá. Genética. O que eu vou medir? Como mede genética? Vamos falando. Dá 10. Informações familiares também quanto exames sorológicos para ver questão de DNA, carotipagem. Tá, Isso mas tem uma coisa que influencia. Mas qual característica exatamente você vai medir? Árvore genealógica, mapa genético, tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo? Tipo sanguíneo é uma coisa que a gente consegue imaginar, mas como mediria, né? Todo mundo lembra mais ou menos quais são os tipos sanguíneos? Lembra do seu próprio tipo sanguíneo? Meu tipo sanguíneo, por exemplo, é O positivo. Lembra Eu o tipo, também. mais ou menos? É o mais comum, né? Sim. Lembra que pode ter A, B, B, O, pode ser positivo e negativo, né? Então isso é uma coisa que você consegue pensar nos valores, né? Tipo sanguíneo, pode ser tanto, pode ser tanto, pode ser tanto. Aí você faz o exame de tipo sanguíneo e ele vai chegar num valor para você. Essa pessoa tem o tipo sanguíneo tal, pá, O positivo, por exemplo. Beleza, então eu consigo medir o tipo sanguíneo desta pessoa, percebe? Então a nossa questão é como é que eu meço a genética de uma pessoa. Faz a genealogia. Tá, aí você vai construir, desenhar uma genealogia. Mas aí você olha a genealogia e você mede o que nela exatamente? O que exatamente? Tem que ir atrás da característica própria dita que está querendo ir atrás, no caso da característica. Qual é a característica? que a gente está querendo procurar sobre a altura. Então A altura, né? Buscar tudo que DNA. A altura, né? Concorda? Não é isso que a gente quer explicar? A altura. O que influencia a altura de uma pessoa? Concordam que vocês mesmos falaram aí, né? Olha, se a altura... O DNA, professor. O DNA. Aí todo mundo lembra que a informação genética dos seres vivos está codificada no DNA, correto? Uma molécula, né? Ácido desoxirribonucleico.
Beleza? Aí tem a estrutura do DNA lá, nananã, isso aí vocês vão ver com detalhes em outras disciplinas, não nessa, tá? Mas o que importa pra gente é, essa informação está no DNA, mas informação sobre o quê? Sobre que característica? A altura. Então, se a altura tem um componente genético, vocês mesmos já falaram, né? Ah, talvez essa pessoa aí ela é muito alta porque, sei lá, os pais dela eram muito altos. Concorda que se a altura tiver um componente genético, pessoas mais altas talvez tendam a ter filhos mais altos e vice-versa? A pessoa mais baixa e tem filhos mais Sim. baixos. Faz sentido? Faz sentido? Sim. Ah, então agora fica mais fácil, concorda? Porque mesmo que você fala pra mim, ó, DNA, tá, mas como é que eu meço o DNA? O que exatamente é DNA? Ah, sei lá, é sequenciamento do DNA. Aí o sequenciamento do DNA você já sabe que vai ser um monte de letrinha, né? A, G, G, C, T, G, C, A, G, G, T, lá. Lembra? Os 4 pares de bases que compõem o DNA. Tá, o que eu faço com isso? Um monte de letra, essa sopa de letrinha. Eu faço o quê? Não sei. Todo mundo consegue imaginar como mede a altura de uma pessoa, né? Vocês conseguem imaginar medindo a altura dos pais da pessoa? Consegue visualizar isso? Se eu perguntar de você, qual a altura dos seus pais, vocês sabem me dizer mais ou menos? Alguém sabe mais ou menos? Fala aí pra mim, qual a altura dos seus pais? Eu sei. Mais ou Eu menos, sabe? sei, mais ou menos. Todo mundo sabe mais ou menos, né? Sei. Ah, então é mais fácil, concorda? A altura dos pais. Por exemplo, qual a unidade que eu posso medir isso? Unidade de medida da altura? Metro. Metro. Centímetros. Ou centímetros, pode ser também. Eu usei metro aqui, vamos botar metro aqui. Ah, altura dos pais, melhorou, né? Todo mundo consegue visualizar, né? Porque agora eu sei exatamente do que eu estou falando, percebe? É uma coisa concreta, eu consigo visualizar como eu vou medir isso. Mais fácil de enxergar isso do que DNA, concorda? Eu medi o DNA, eu medi o que do DNA? Um monte de letrinha? E aí, faz o que com isso? Mas ainda tem um detalhe, ó. A altura dos pais. Quantos pais vocês têm? Cada pessoa tem quantos pais? 2. 2, um pai e uma mãe, Dois. né? Então você vai medir a altura de quem? Como que mede a altura dos pais? Tem 2. Como faz pra... Da mãe. Então, percebe que você pode medir a altura do pai e você também pode medir a altura da mãe, concorda? Aí são a mesma coisa? É a mesma coisa? Não. Não, né? Não. Ah, então são duas características. Altura do pai, altura da mãe. Tá? Vou botar aqui, ó. Postar um pouquinho mais. Então são duas características diferentes. Todo mundo concorda que são duas coisas diferentes, né? Não necessariamente seu pai vai ter a mesma altura da sua mãe, correto? Então são duas medidas diferentes. Ah, beleza. Ah, eu consigo visualizar como mede a altura do meu pai? Consigo, né? Pode chegar lá com a fita métrica nele e mede. Da minha mãe, consigo, né? Chega lá com a fita métrica e mede. Vai dar um número, né? Vai. Eu posso anotar, escrever esse número? Posso. Ah, então agora eu consegui medir as características que refletem a minha pergunta. E aí eu tinha uma possível resposta para a minha pergunta. Olha, eu acho que a altura dos pais pode influenciar a altura de uma pessoa. A altura do pai ou talvez a altura da mãe. Como faz para eu representar essa influência, esse efeito? A gente pode fazer assim. Ops, forma errada, essa aqui eu quero. A gente pode fazer assim. Desenha uma seta. Simples. Bem simples. Tá vendo? Vou fazer uma setinha aqui, ó. Eu acho que a altura do pai afeta a altura de uma pessoa. Então eu vou desenhar uma seta saindo da altura do pai e indo para a altura da pessoa, tá? Então essa setinha aqui está me dizendo o quê?
isso aqui, essa característica afeta essa característica. Ou eu acho que afeta. Eu acho que pode afetar. A altura da mãe também pode, né? É genética, né? Pode herdar, o filho pode herdar da mãe. Ah, então tem outra setinha aqui. Também posso desenhar outra setinha aqui, ó. De outra característica. Tá? Beleza? Ambiente. Como eu posso medir ambiente? Alguém dá uma ideia? Com questões socioeconômicas, por exemplo, sobre nutrição, sobre renda, sobre questão Certo. Vamos ser... alguma coisa desse tipo, né? Mas aí percebe que alguma coisa desse tipo ainda tá meio vago, né? Alguma coisa é o que exatamente? É uma coisa que eu posso medir exatamente. Essa pessoa é tanto. Alguém tem alguma ideia? Nutrição, por exemplo, se eu quiser medir a nutrição de uma pessoa. Ah, eu acho que a nutrição afeta a altura. O que vocês mediriam? Exatamente. Oi? Fazer o IMC dela, o peso, a altura, e ver se ela tá numa boa faixa etária. Questão de sexual. Tá, fazer o IMC. Mas aí, se você for medir o IMC de uma pessoa adulta, aí faz muito sentido isso? Vocês já são adultos, né? Se você come mais ou menos, a sua altura muda muito? Difícil, né? Quando que faz mais diferença a nutrição? Da criança, mas se for olhar pra foto dela, ela parece ser bem magra, assim, também pode ter algum. Pode ter. Pode ser. Mas aí, lembrem disso, tá? Se eu quero responder, eu preciso medir. Então, como eu vou medir? Então, a primeira coisa importante eu já sei, né? Olha, não adianta eu medir nutrição em qualquer... O ambiente ficou mais específico, nutrição. Mas não adianta eu sair medir nutrição de qualquer jeito, em qualquer fase da vida. Porque o que importa para a altura do adulto é a nutrição durante o desenvolvimento. Então, nutrição da criança, ou do jovem, poderia falar, né? Então, da criança. Aí ficou mais específico, percebe? Saímos de ambiente e fomos para a nutrição da criança. Mas ainda está meio vago, concorda? Como é que eu meço nutrição da criança? Acho que fazendo teste de sangue também seria bom. Um teste de sangue? Pode ser, mas você vai medir o que no sangue? Ah, sei lá, ferro, alguma coisa assim. Uma coisa bem simples, que todo mundo com certeza está familiarizado, que é uma ideia de quanta energia você está consumindo. Você vai lá no supermercado e olha o produto, aí você vê aquela tabela nutricional, lembra? Aí ele diz lá pra você, olha, essa comida aqui tem tantas o quê? Carboidrato? Pode ser, carboidrato, calorias, né? Quilocalorias, o que é isso? Quantidade de energia que tem naquele alimento ali, né? Então, agora eu cheguei no número, eu consigo medir. Lembra que você olha lá no produto, lá no Neston, no Nescau, no chocolate, lá na batata frita que você come? Aí tem lá um número, né? Lembra que tem um número? Tantas calorias. Aí tem tantos carboidratos, tem tanto não sei o que lá, né? Tem um número. Então significa o quê? Alguém mediu aquilo. Isso é mensurável. Então eu posso medir. Certo? Então, por exemplo, a gente poderia medir calorias ingeridas pela criança ou ingeridas durante a infância, por exemplo, tá? Isso é uma característica que talvez a gente seria algo mais concreto, mais viável da gente medir. Mas mesmo assim, nota que é bem complicado, né? Medir as calorias ingeridas durante a infância de uma pessoa. Quanto tempo dura a infância? Mais ou menos. Mais ou menos. Até os 12. Acho que dos 4 anos até os 12. Os 12, 14, né? Quando a gente para de crescer, alguém sabe, mais ou menos? Quando um ser humano para de crescer, em geral? Dizem, né, que... Aos 21. Dizem que...
Dizem o quê? Para as mulheres e homens, homem até o 21, mulher até os 22 anos. Tem uma variação natural, né? Mas normalmente ninguém cresce muito depois que chega nos 20. Pode parar de crescer bem antes, né? No caso das mulheres, né, tem a maturação reprodutiva, que ocorre mais cedo, né? Começa a menstruar mais cedo. Aí geralmente para de crescer mais cedo. Mas no máximo 20, 21 anos, mas por volta dos 20 já não faz muita diferença não, tá? Então percebe, mesmo que a gente não pense em 20 anos, 14, 12 anos, como é que você vai medir a quantidade de calorias ingeridas por uma pessoa ao longo de 12 anos? Percebe? Aí, putz, então talvez nem isso vai ser tão simples assim, percebe? Aí isso aqui são os problemas do mundo real, tá? Que cientistas enfrentam todo dia. E tem que pensar, como é que eu vou medir isso? Porque não adianta só eu querer medir, eu preciso ser capaz de medir. Se eu não conseguir, aí como é que eu vou gerar dados sobre isso? Não vai, é impossível. Isso só seria possível se ela tivesse feito acompanhamento desde criança. Exatamente. Então você teria que pensar em uma forma, como é que eu preciso obter alguma medida que seja informativa sobre a quantidade de energia que essa pessoa consumiu ao longo do seu desenvolvimento. E aí isso pode talvez afetar a altura dela quando adulta. Então a gente pode até ser mais específico aqui, né? A altura do adulto, por exemplo. Ou adulta, né? Tá? A altura da adulta, da pessoa adulta, tá? Então aí você tem que pensar numa forma, tá vendo? Como é que eu vou medir? Eu vou conseguir medir o tempo todo a mesma pessoa? Talvez é impossível, não tem como. Então talvez eu teria que pensar em uma forma de monitorar a pessoa, né? Aí não vou medir sempre o tempo todo, mas eu vou medir quando ela tiver X anos. Aí depois eu vou medir de novo quando ela tiver tantos anos. Aí depois eu vou medir de novo quando ela tiver tantos anos. Aí isso vai me dar uma ideia, mais ou menos, de como ela se alimentava ao longo de vários anos, né? Oi? No Bolsa Família eles fazem a pesagem e medem a altura das pessoas. Sim, acho que já é um dado bem importante. Mas aí você tem um monitoramento de longo prazo, né? Fica acompanhando. Então percebe que se você chegar lá, a infância tem 12, 14 anos. Você chega num ano, em um momento específico qualquer lá, e aí você vê quanto a pessoa consumiu em um dia de toda a vida dela durante 14 anos. Aí isso é o suficiente para representar a nutrição que ela teve durante 14 anos? Um dia só. Talvez não vai dar toda a informação que a gente precisa, né? Talvez a gente precisa saber em longo prazo, em geral, como é que ela se alimentou. Aí, então vou ter que monitorar. Então talvez vai ser bem mais difícil do que parece. Tá? Apenas percebam como a gente precisa dessa coisa a necessidade de como eu vou medir. Porque se não vai medir, não tem como medir, então não tem como responder. Simples assim. Tá? Então todo mundo percebe que isso aqui seria bem complicado na prática, né? Aí precisaria de um esquema aí grande para pensar em como é que eu vou fazer isso. Então, por enquanto, por causa disso, eu vou vamos ignorar isso aqui, tá? Mas sim, também poderia ser uma possível resposta para a nossa pergunta. Uma característica que influencia a altura da pessoa. Sexo, como eu posso medir isso? Eu posso atribuir o sexo de uma pessoa? Macho ou fêmea? Masculino ou feminino? Pode ser? Concorda? Uma forma simples, né? Sim. Autodeclaração, né? Posso usar autodeclaração? Qual é o seu sexo biológico? Você autodeclara macho ou fêmea? Tem intersexo, que é uma coisa extremamente rara na espécie humana, tá? Mas pode acontecer, algumas pessoas têm características tanto de gônadas masculinas quanto de aparelho reprodutivo masculino quanto feminino. Pode acontecer isso? Sim, naturalmente isso acontece. É uma fração bem pequena da população, tá? Em geral, as pessoas se autodeclaram no sexo masculino ou feminino, né? Lembrando, não confundir com gênero. Estamos falando do sexo biológico. Então poderia ser masculino, feminino e masculino, né? Botei a ordem alfabética, né? Primeiro F, depois E. Tá? Todo mundo consegue visualizar isso, né? Chega numa pessoa e pergunta, você é sexo masculino ou feminino?
Qual é o seu sexo? Ah, M, F, M, F. Tranquilo, né? Inclusive vocês já tiveram que fazer isso várias vezes, correto? Todo mundo já teve que fazer isso Sim. alguma vez, né? Então nenhum problema em medir isso, né? Beleza. Então vejam o que a gente tem aqui no final, ó. Percebam que a gente fez um desenho. Nesse desenho as palavras representam características. O que essas características todas têm em comum? Elas refletem a nossa pergunta e todas elas são mensuráveis. Precisamos ser capazes de medir, tá vendo? Vou botar em negrito aqui, ó. Todas elas são mensuráveis, tá vendo? Todas. Então uma pergunta, queremos responder. Pensamos quais são as características que refletem a nossa pergunta. Ah, o que influencia? Pode ser isso, pode ser isso, pode ser esse outro. Então os nomes são características que podemos medir e as setas representam a influência, o efeito que a gente acha que pode ocorrer. Vocês já viram algum desenho parecido com esse aqui? Nomes conectados por setas? Alguém já viu isso? Em algum lugar? Como a gente costuma chamar um desenho desse tipo? Alguém sabe? Organograma. Tem alguns nomes, né? Mas mais ou menos sinônimos. Fluxograma. Ou um diagrama de fluxos, ou diagrama de caminhos. Por que de caminhos? Porque você vai passeando, ó, de uma característica para outra através das setas que indicam o caminho. Isso tem um efeito sobre isso, através dessa seta. Isso tem um efeito sobre isso, através dessa seta. Isso eu acho que tem um efeito sobre isso, através dessa seta. Então, fluxograma, tá? E esse fluxograma representa o que aqui? Ele representa a nossa expectativa, percebe? O que a gente acha. Então, o que realmente afeta a altura de uma pessoa adulta? Ah, eu não tenho certeza. Mas eu acho que poderia ser a altura do pai. Eu acho que também poderia ser a altura da mãe, né? Se tiver um efeito genético. Olha, também acho que poderia ser o sexo da pessoa, né? Em geral, todo mundo, né, tem uma expectativa sobre isso bem forte, né? Olha, em geral, acho que homens são mais altos. Então, o sexo deve afetar a altura da pessoa. Correto? Como nós chamamos uma possível resposta para uma pergunta? Como essa aqui, ó. O que influencia a altura de uma pessoa? Ah, eu acho que é o sexo da pessoa. Como a gente chama isso? Uma possível resposta para uma pergunta? Hipótese. Hipótese. Então, podemos representar nossa hipótese com um simples desenho. Que desenho? Esse aí que vocês estão vendo. Que normalmente nós chamamos de fluxograma. Tá? Podemos representar a nossa hipótese com um desenho, fluxograma. O que é uma hipótese? É uma possível resposta para uma pergunta. Tá? Então, o que afeta a altura de uma pessoa? Ah, eu acho que é a altura do pai da pessoa. Então, isso é uma hipótese. A altura do pai pode afetar a altura de uma pessoa. Ah, não, mas eu acho que na verdade é a altura da mãe que é mais importante. Ah, então isso é outra hipótese. A altura da mãe pode afetar a altura da pessoa. Não, mas todo mundo sabe que o sexo é importante. Ah, então isso é outra hipótese. Sexo pode afetar a altura da pessoa. Tranquilo? Simples, né? Então percebe que no fluxograma fica tudo explícito. Então para que serve? Por que eu faço esse desenho? Para que serve fazer o fluxograma? Porque as nossas hipóteses ficam explícitas, percebe? Tudo agora é explícito. Eu estou dizendo exatamente de que características eu estou falando. E eu estou inclusive dizendo para você como é que eu vou medir. Ó. Então eu tenho certeza 100% que eu sei como eu vou medir. E o que eu preciso medir para responder essa pergunta. Ah, então agora, só agora, eu tenho alguma coisa concreta para fazer. Porque eu sei o que eu preciso medir.
Eu sei medir isso, né? Sei. Eu sei medir isso, né? Sei. Isso aqui também, né? Isso aqui também. Ah, então agora eu posso testar as minhas hipóteses. Percebe? Porque nós juntos decidimos o que tínhamos que medir. Qual é a nossa pergunta e o que tem que medir para responder a pergunta. Beleza? Perguntas? Alguém que tem alguma pergunta sobre o que a gente acabou de conversar? Perguntas? Tranquilo? Simples, né? Diga. Alguém quer falar? Então vamos dar uma pausa agora, 10 minutos, aí volta aí pra gente continuar a nossa conversa. Voltando para nossa tela mágica. Todos e todas podem ver nosso fluxograma? Sim. Sim. Beleza. Então vejam. Isso aqui é o mínimo que a gente precisa para responder qualquer pergunta com dados, tá? Então, quando vocês veem nos jornais, nas notícias, ou mesmo nas aulas, quando vocês estão estudando para a disciplina de vocês, lendo os livros, lendo artigos científicos, os trabalhos científicos, a pesquisa científica, o que os cientistas estão fazendo. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo exatamente isso que a gente acabou de fazer, tá? Não é mais ou menos isso, é exatamente isso. Isso aqui é a base do que a gente chama de método científico, que com certeza vocês já estudaram em algum momento, né? Então, para que serve? Para responder perguntas sobre o mundo real, com base em dados. Por que isso é importante? Por que é útil para a gente? Porque lembra que a gente disse que possíveis respostas para a nossa pergunta são as hipóteses, correto? Então, isso aqui é uma hipótese, ó. Talvez a altura do pai afeta a altura da pessoa adulta. Isso aqui é outra hipótese, ó. Talvez a altura da mãe afeta a altura da pessoa. Talvez o sexo afeta a altura da pessoa. Talvez. Então a gente tem expectativas, a gente acha coisas. A questão é, o nosso achismo faz sentido ou não? E é por isso que a gente coleta dados para responder as perguntas e testar as nossas hipóteses, para saber se o nosso achismo faz sentido ou não. Ou para saber se ele faz mais ou menos sentido. Ou será que tem alguma hipótese que explica melhor uma coisa, um fenômeno biológico do que outro, né? Então, o que é mais importante para determinar a altura de uma pessoa, por exemplo? É a altura dos pais ou será que é o sexo? Isso é um outro exemplo de outra pergunta que a gente poderia fazer também, tá? Então, percebe que o fundamental é isso aqui, ó. Primeira coisa, você tem que saber qual é a sua pergunta. Se não tem a pergunta, então aí fica muito difícil de saber para onde a gente vai. Tudo começa com a pergunta, sempre, tá? Segunda coisa, você precisa ser capaz de medir as características das quais a sua pergunta está falando. Então, a minha pergunta está falando sobre a altura da pessoa. Ah, então tem que conseguir medir a altura da pessoa. Se eu não conseguir, não vai dar certo. E para simplificar, lembra, tudo fica mais fácil quando a gente desenha. Então, ó, faz um desenho. Que desenho? Esse aqui. Um fluxograma, onde você representa as características que representam, né, que refletem a sua pergunta, representa as suas hipóteses utilizando setas. E a seta indica um efeito. Isso afeta isso. Isso afeta isso. E assim vai. Tranquilo? Sem problema isso aqui, né? Todo mundo entende a ideia? Então isso aqui vai ser a base de praticamente tudo que a gente vai fazer dessa disciplina, tá? A gente vai exercitar isso. A nossa capacidade de pensar numa pergunta, de pensar em hipóteses e aí depois, no próximo passo natural é coletar os dados. Como é que coleta os dados para responder essa pergunta? De verdade, né? E aí a gente vai saber se nossa hipótese faz sentido ou não.
qual das nossas hipóteses explica melhor o que a nossa pergunta, né? Que a gente quer entender. Tá? Bom, se a gente já tem hipóteses, tem a pergunta, tem a hipótese, a gente sabe o que tem que medir, né? Ótimo. Então agora a gente pode dar o próximo passo, que é medir, correto? Então você vai lá, né? Vai ter que medir pessoas, correto? Para coletar esses dados. Como? Como eu vou medir pessoas? Posso medir uma pessoa só? É o bastante? Vou lá e meço a altura de uma pessoa. E aí pergunto dela, qual é o seu sexo? Ah, é masculino. Pronto. Resolveu? Como eu vou coletar esses dados? O que exatamente eu preciso fazer? Como exatamente eu devo coletar? Ideias. Precisamos de ideias. Fala aí pra gente. Juntar um grupo de coletar esses dados Oi? que a gente precisa. Juntar um grupo de pessoas e coletar os dados que a gente precisa. Uma ideia, né? Bom, posso juntar um grupo de pessoas e aí nesse grupo de pessoas poderia medir essas características que nos interessam, concorda? Fulano, qual é a sua altura? Ou se a pessoa não sabe, né? Você vai lá com a fita, por exemplo, e mede a altura da pessoa, né? Qual a altura do seu pai? Ah, não sei. Vai lá e mede a altura do pai. Qual a altura da sua mãe? Qual é o seu sexo autodeclarado? Feminino ou masculino? Né? Poderíamos fazer alguma coisa assim, né? Pega um grupo de pessoas e mede essas características. Concordam? Então a gente vai anotar essas características, né? A gente vai ter que anotá-las para poder usar. Como que a gente registra ou guarda dados? Registra os dados onde? Em que? Todo mundo aí já coletou dados de alguma coisa alguma vez na vida? Uma forma muito simples que nós usamos para registrar dados, né? Guarda os dados num formato, um formato específico. Que formato é esse? Alguma ideia? Um gráfico. Antes do gráfico. Tabela. Uma tabela, né? Todo mundo já usou alguma tabela de dados na vida? Ou se não usou, com certeza já viu, né? Professor, Pode falar. tem gente esperando no lobby que caiu a internet. Opa, vamos voltar. Cadê? Tem gente pedindo para entrar no grupo? Uhum. Aqui não tá aparecendo, tá? Se aparecer alguém aí, dá um toque pra gente. Não tá aparecendo ninguém ali na sala de espera. Tabela de dados, né? Então se você nunca usou, mas pelo menos você já viu, com certeza. Então de uma forma muito, muito simples, o que é uma tabela? Alguém explica aí pra gente. De um jeito bem simples que qualquer pessoa pode entender. Uma tabela é o quê? É onde eu posso colocar os meus dados, claro. É um formato onde você pode guardar dados. Mas como é esse formato exatamente? Linhas e colunas. Um conjunto de linhas. Exatamente. Então, o que caracteriza uma tabela, né? Você organiza informações, ou dados, ou valores de características em um formato específico. Que formato? Linhas e colunas. Então, a gente pode fazer uma tabela super simples, que todo mundo conhece, né? Uma tabela super simples é uma tabela com esse formato aqui, ó. Que hoje em dia todo mundo gosta de usar, né? Uma coisa tipo assim, ó. Jogo da velha, hashtag, né? Que agora é hashtag. Isso aí, ó.
Uma tabela é uma coisa que tem linhas, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. E tem colunas. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Tá? Simples assim. E aí a gente coloca os dados que a gente quer na tabela. Então o que a gente precisa saber agora é que informação vai nas linhas e que informação vai nas colunas. Então vamos lembrar nossa pergunta aqui, ó. O que influencia a altura de uma pessoa? Então a gente precisa medir a altura da pessoa, obviamente. E aí a gente pode medir essas outras características aqui. Vamos pegar uma só delas por enquanto. Mais simples, mais fácil de a gente medir aqui na hora. Qualquer pessoa consegue autodeclarar. Sexo. Então vamos pensar só nessa seta aqui, ó. Então vamos coletar dados de altura e vamos coletar os dados de sexo de um grupo de pessoas para testar se tem relação entre a altura e o sexo das pessoas. Então são duas características, correto? Altura e sexo. Onde eu boto as características na tabela? Nas linhas ou nas colunas? Colocando nas linhas as características. Opa, tocou a musiquinha aqui. Deixa eu ver se alguém tá... Ó, saiu de novo. Eu ouvi a notificação aqui, só que eu acho que a pessoa tá com problema de internet, porque não tá conseguindo segurar pra ser aceito. Então aqui a gente segue uma convenção, tá? Por convenção, as características, elas vão nas colunas. Então que características? Altura em metros. Qual é a outra característica? Sexo. A gente vai medir essas características aqui, altura e sexo, em quê? São características de quê? Fala aí pra gente. Altura de quê e sexo de quê? No caso aí não iria precisar o nome das pessoas, por exemplo. Pessoas, da moça, né? precisa o nome dela. Exato. São a altura da pessoa, o sexo da pessoa, né? Então a gente também pode botar aqui, ó. Pessoa. Ou nome, você também pode dizer, né? O nome da pessoa. Então essas características vão onde? Vão nas colunas. Pessoa, sexo, altura. Tá? Então, ó, essa coluna aqui, ó, primeira coluna, só vai um tipo de informação, de uma característica só. Qual? Qual é a pessoa? Ou qual é o nome? Também pode botar o nome da pessoa, né? Nome, né? Já que vai medir dos pais dela também. Se fosse medir, né, dos pais, né? Aí a gente ia colocando aqui outras colunas, né? A altura do pai, a altura da mãe, nananã, e assim vai. Tá? Então, cada coluna, ó, aqui só vai entrar informação de uma característica. Qual? Sexo. Aqui é só a informação da altura da pessoa. E nas linhas, vai o quê? A primeira linha você já está vendo o que é. É o nome das características, né? Então a gente chama de cabeçalho, né? São simplesmente os nomes das características que a gente vai medir. Os dados coletados. Os dados coletados de cada pessoa, né? Então aqui, ó, João, Pan, Maria, Pan, João, seu sexo biológico, masculino. Maria, seu sexo biológico, é feminino. João, qual a sua altura? Eu tenho 1,75 em metros, né? Tá vendo aqui, ó? Lembra que a gente precisa sempre saber qual a unidade que a gente está medindo. 1,75. 1,75 o que exatamente? O que esse número significa? Esse número significa altura em metros. Então, 1,75 m. Maria, qual a sua altura? Tem 1,60.
Quantas pessoas tem dados de quantas pessoas nessa tabela? 2. 2, né? Posso colocar mais? Pode. Posso, né? Posso fazer isso aqui, né? Estender essa tabela e ir adicionando mais pessoas? Posso. Posso estender essa tabela e... eu tenho outras perguntas, tem outras características que eu preciso medir. Posso estender essa tabela aqui e botar outras características? Outras colunas? Posso. Também pode. Tá? E aí no final você vai ter alguma coisa mais ou menos assim. Aí aqui pode ser outras características. Vou botar aqui, ó. Outras características. E lá embaixo, se você vai adicionando mais linhas, outras o quê? Outras. Mais uma linha. Cada linha representa o quê? Outra pessoa? Outras pessoas. Exatamente. Beleza? Então olha como é que fica a nossa tabela. Aí você vai medir, ó, outra pessoa, fulaninho. Aí vai ter a medida dela lá, sei lá. Masculino, feminino, não sei o que. E aí você vai preenchendo. Vai preenchendo. Vai preenchendo. Seja lá com o que for. O valor que você mediu. Da característica que você quer medir. Tá? Então lembra disso. Esse é o formato convencional. Tá? É o formato convencional. Todo pesquisador, todo cientista tem que anotar os dados dele numa tabela de dados, correto? Como que é essa tabela? É assim. Mas é mais ou menos assim? Não. É exatamente assim. Assim como cada linha representa uma coisa ou uma unidade onde você vai medir as características. Qual que é a unidade que a gente vai medir as características para esta nossa pergunta aqui? É uma pessoa. Então cada linha representa uma pessoa. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Tá? Então cada linha é uma pessoa. E quais são as características que refletem a pergunta que você precisa medir para responder a pergunta? Isso aqui, ó. Sexo, altura, blá 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 blá. Aí o nome da pessoa é para eu saber de quem são essas medidas. Então as características vão nas colunas. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Professor, tem gente querendo entrar na sala. Só que aqui não aparece na sala de espera. Tá? Quando aparece alguém para entrar, aparece um botãozinho aqui da pessoa fazendo a solicitação. Aí eu tenho que aceitar ou não, mas não está aparecendo ninguém. Como eu falei, talvez a internet esteja instável e a pessoa não consegue segurar o tempo suficiente para eu aceitar a entrada dela, tá? Mas se tentar de novo, a gente vai ficar olhando aí, mas tem esse porém que pode acontecer. Alguém quer perguntar algo sobre o que a gente acabou de falar? Todo mundo entendeu a ideia aqui, como a gente organizou? Tranquilo? Tranquilo. Sim. Então, 5 minutos, aí volta aí para nós coletarmos os nossos dados. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar o próximo passo natural, né? Agora que a gente tem uma ideia de como organiza os dados, vamos coletar os dados de verdade. 5 minutos, aí volta para a gente coletar os dados. Então vamos lá. Agora vamos coletar dados para responder a nossa pergunta. Todo mundo pode ver a projeção aí? Se alguém não estiver vendo, tiver problema, avisa, tá? Que eu posso tentar projetar de novo. Eu não estou vendo. Tá.
Então eu vou fazer o seguinte. Pode ser internet, tá? Mas para ter certeza, eu vou cancelar aqui o meu compartilhamento e vou compartilhar de novo. Pessoal que estava vendo aí, desviou agora? Fechou tudo? Sim. Sim. Tá. Sim. Então, Sim, professor. teste 2 agora. Compartilhar de novo. E aí? Pronto, agora eu tô vendo. Entendeu? Sim, tá Ótimo. vendo. Estamos vendo. Ó, mágica, né? Fizemos uma mágica. Beleza. Então tá aí o formato da nossa tabela, você já sabe, né? O que vai nas linhas e o que vai nas colunas, correto? Então fala aí pra mim, o que eu coloco aqui nas colunas? Oi? Fala aí Pode pra repetir. gente, o que eu coloco nas colunas? Nome. Primeira coluna, nome. O que mais? Nome, Altura. altura, Altura. Qual unidade? sexo, Metro, né? Metro. Sexo da pessoa. Beleza. Vou aumentar aqui a fonte um pouquinho para ficar mais evidente. Tá. Então agora a gente pode medir. Vou medir de onde? Vamos medir da turma, né? A gente tem pessoas aqui, né? Concorda? Todo mundo é uma pessoa? Todo mundo tem uma altura, tem um sexo, um nome. A gente pode medir, né? Então, se eu quiser saber exatamente qual a relação entre a altura e o sexo na turma, qual seria a coisa mais simples a fazer? Quantas pessoas eu devo medir? Quantas pessoas tem na turma? Meio de todo, 25. Assim. Atualmente tem 25 pessoas aqui, né? Tem 40 pessoas matriculadas, tem 25 pessoas presentes aqui. A gente poderia medir todas as pessoas? Poderia. Poderia, né? Concorda? Que não ia dar muito Mas trabalho não pra estão gente. todos online. Então. Poderíamos medir todas as pessoas que estão aqui? A princípio, sim, né? Se a gente perguntasse e cada um respondesse, a princípio não teria um grande problema, concorda? Agora, estão todas as pessoas matriculadas na disciplina aqui? Aí já não estão. Então, aí, percebe? Então, mesmo que a gente medisse todo mundo, a gente já não teria toda a informação que existe da turma. Porque tem 40 matriculados. Então, estaria faltando aí 15 pessoas, pelo menos. Sabe? Então a gente já não tem a informação total da turma. Pra colocar na margem de erro. Então até a margem de erro. O que é margem de erro? Por que tem margem de erro? Porque você vai ter uma amostra da turma, né? Não sei. Exatamente. Né? Se a gente não tem como medir todo mundo, a gente só tem uma parte da informação do todo que a gente quer representar, concorda? Logo, vai sobrar uma incerteza aí, concorda? Eu quero ter certeza, 100%. Como é? É assim. Mede todo mundo. Simples. Mas eu não posso medir todo mundo. Então vai ter uma incerteza. Por quê? Porque eu não tenho informação de quem eu não medi. A gente sempre só tem informação do que a gente mede. E que eu não medi? Não sei. Então tem uma incerteza. Sempre vai ter então uma incerteza? Sempre que você não medir, sim, vai ter necessariamente uma incerteza. Não tem como não ter. É impossível não ter. Tá? Vai ter uma incerteza. Ela pode ser maior ou menor. Pode ser grande ou pequena. Mas ela estará lá. Então, a gente está falando só da turma, né? Agora vamos pensar num problema maior ainda. Uma coisa é eu perguntar o sexo
tem relação com a altura da pessoa na turma de bioestatística? Agora eu também poderia fazer uma pergunta assim, ó. Tem relação entre a altura da pessoa e o sexo na universidade? Na UFRR? Faz diferença? Aí, Faz diferença? Faz porque ia aumentar E aumentar o quê? as pessoas que iam ter que coletar dados. O número potencial de pessoas aumenta, concorda? Tranquilo isso para todo mundo, né? Tem muito mais gente na universidade do que na turma de bioestatística, concorda? Então, se eu quero falar sobre a universidade inteira, intuitivamente, fica mais difícil se eu ficar só mirando nas pessoas que estão aqui na turma, concorda? Concorda que as pessoas da biologia têm uma característica, aí se você for para outro curso, provavelmente elas vão ter outras características, né? Aí você vai para outro campus, aí talvez elas vão ter outras características, né? Aí talvez vai ter informação lá que você vai estar perdendo se olhar só para a turma. Então faz diferença, né? Agora pensa, não quero ir na universidade. Eu quero saber se tem relação entre a altura e o sexo em Boa Vista. Faz diferença? muito. Faz diferença, né? É claro, tá claro isso para todo mundo? Então percebe que existe um aspecto da sua pergunta que determina diretamente o que e onde você vai coletar os dados. Você quer saber se, o que influencia a altura de uma pessoa? Ah, eu acho que é o sexo. Então, o sexo influencia a altura da pessoa. Onde? Fazer várias perguntas para essa mesma coleta de dados, né? Por exemplo, onde estão as Exatamente. pessoas mais altas? Boa Vista, mais altas, homens e mulheres. Então, várias com os mesmos dados. Exatamente. Então percebe que o que aparentemente era uma pergunta, na verdade, pode virar várias perguntas diferentes. Depende de que você quer saber isso aqui para onde? Ou com qual nível de generalidade? Ou você quer falar sobre qual universo, qual grupo, né? Então, sexo influencia a altura da pessoa na turma? Isso é uma pergunta. Posso responder? A princípio posso. Se você coletar os dados, pode. Mas e se eu perguntar isso aqui, ó? Na UFRR? É a mesma pergunta? É a mesma pergunta? Não. Não é mais a mesma pergunta, percebe? Por quê? Porque agora, se eu pegar dados só da turma, eu vou conseguir falar bem da universidade inteira? Intuitivamente fica mais difícil, né? Aí eu tenho outra pergunta, ó. Em Boa Vista? Então percebe que parece a mesma pergunta, mas não é exatamente a mesma pergunta? Porque se eu perguntar de você, tem relação entre a altura e o sexo na turma? A gente vai medir pessoas de onde? Da turma. Mas se eu quero saber na universidade, onde que eu vou ter que coletar dados? Pessoas de onde? Da universidade? De que parte da universidade? Do todo? De toda a universidade, percebe? Quer falar de Boa Vista? Então tem que coletar dados de onde? Toda Boa Vista, correto? De Boa Vista. É evidente, né? Então percebe como parece a mesma pergunta, mas na verdade não é a mesma pergunta? Então isso nos leva a uma quarta regra muito importante, tá? 1, 2, 3. Vou botar aqui, ó. 4. 4. Precisamos saber sobre que universo queremos falar. Tá? Quer falar da turma? Isso é uma pergunta. Quer falar da universidade? Isso é outra pergunta. Ah, mas são as mesmas características. É, mas você mudou o universo sobre o qual você quer falar. O universo, o grupo, o conjunto, tá?
sobre o qual você quer falar. Ah, não, eu quero falar do Brasil inteiro. Aí, mais difícil ainda. Então vai ter que coletar dados de onde? Do Brasil inteiro. Aí todo mundo aí já ouviu falar do IBGE, né? Todo mundo já ouviu falar do IBGE? É. Vê no Sim. jornal, né? O IBGE de vez em quando faz levantamento de alguma coisa, aí aparece lá no jornal, né? Quantos por cento dos brasileiros acham não sei o quê? Quanto por cento dos brasileiros pretendem votar em fulano, ciclano, nas próximas eleições? Aí vocês estão vendo no jornal direto isso aí, né? Aí como é que eles fazem? Como é que eles fazem para chegar nisso? Coleta dados de onde? IBGE ele faz pesquisa de campo mesmo, né? Em Das casa, em casa. pessoas. Exato, mas aí ele coleta dados de que estado? De quais estados? Todos. De todos os estados, né? Por quê? Porque ele quer falar de Roraima? Não. Quer falar de São Paulo? Quer falar do Rio de Janeiro? Não. Quer falar do Brasil? Ah, então precisa coletar dados do Brasil inteiro. Então precisa de um mega planejamento, um mega programa. E aí o IBGE existe justamente para organizar isso. Equipe de pessoas coletando dados simultaneamente por todo o país, em municípios espalhados por todo o país, por todos os estados, tá? Pegando pessoas com as mais variadas características que você puder encontrar nesse país gigantesco que é o Brasil. Tem mais de 200 milhões de habitantes, né? Muita gente. Então, mas aí vai ter uma incerteza, né? Eu vou conseguir coletar dados de 200 milhões de pessoas? Difícil, né? Alguém lembra aí mais ou menos quando aparece no jornal? O IBGE fez um levantamento, a Datafolha, o Ibope, perguntaram de não sei quantas pessoas. Lembra mais ou menos quantas pessoas? Uhum. Quanto que é mais ou menos? A última vez que eu vi era 2.000 pessoas. 2.000 pessoas, né? O IBGE foi lá e perguntou de 2.000 pessoas. Você acha que não sei o que lá? Aí ele fala pra você, olha, tantos por cento acha isso aqui. Mas existe uma incerteza. Aí alguém até já falou, né? Olha, tantos por cento responderam isso aqui. Mas tem uma incerteza. Tem uma margem de erro. Lembra que o jornal fala pra você? Né? Tem uma margem de erro. Por que tem essa margem de erro? Porque quantas pessoas adultas tem no Brasil? Mais ou menos 150 milhões. Quantos dados foram coletados? Dados de 2.000 pessoas. Então, você já tem uma ideia que tem um bocado de gente que não coletaram os dados, né? Porém, ainda assim a gente consegue falar alguma coisa sobre a população, mesmo com uma proporção muito pequena de pessoas tendo sido coletadas. E é justamente isso de que trata a estatística, tá? Como mede o tamanho dessa incerteza e minimiza ela, para a gente sempre conseguir falar com base na menor incerteza possível. É óbvio que quanto mais dados você coleta, mais informação você tem. Então aí vai coleta 1.000, 1.500, 2.000 pessoas, que é para ter bastante informação. Então a gente em muitas situações não precisa de coletar tantos dados de tantas pessoas assim, para ter uma incerteza minimamente razoável, tá? Mas, quanto mais dados você coletar, é óbvio, mais informação você terá. E, portanto, menor será a sua incerteza. É intuitivo, né? Nenhum mistério. Então, ó, vamos coletar aqui dados. Não posso coletar de todo mundo, tá? Então, tem pessoas que não estão online, já sei que eu não vou poder coletar. Tem 25 pessoas, poderia perguntar de todo mundo. Mas não tem mais tempo, não tem dinheiro, por qualquer que seja o motivo, é logisticamente impossível. Você quer coletar dados do país inteiro, mas não tem dinheiro, não tem tempo, nem pessoas suficientes para fazer isso. Então só vai coletar um pedacinho, uma parte. Bom, se você só vai coletar uma parte, não vai coletar tudo, então a gente precisa de algum critério. Como é que eu vou escolher quem eu vou coletar? Que critério a gente vai usar? Fala pra gente aí, alguém dá uma ideia. Por idade. Por que por idade? É mais fácil. Tipo, estimula É mais 19 a 20 anos. É mais Certo. fácil, vai.
Certo, mas aí pensa, se eu falar de X a X anos, que informação eu vou ter sobre quem estiver fora dessa faixa? Seria os alunos que estão presentes, no caso. Na aula, né? É, mas vamos voltar na idade que ela falou. Ó. Vamos pegar só de tanto a tantos anos. Beleza, a gente pode fazer isso. Que informação a gente vai ter sobre quem não tiver nessa faixa de idade? Quanta informação vai ter? Nem Vai ter. Nenhuma! não vai ter. Né? Tadã! Nenhuma! Nenhuma, né? Por quê? Porque você disse que na própria coleta você já ia criar um viés. Já viram essa palavra? Viés. Não. Você enviesou a coleta de dados. O que significa isso? Você está dizendo que alguns têm mais chance de serem coletados do que outros. Ora, se alguns têm mais chances de serem coletados do que outros, então você não vai representar muito bem o todo, concorda? Se eu quero saber o sexo influencia a altura da pessoa na turma, idealmente eu gostaria de ter uma informação que me falasse da turma como um todo, o mais próximo disso possível, concorda? Eu quero saber se o sexo influencia a altura da pessoa na universidade. Então eu gostaria de ter dados que representassem da melhor forma possível as pessoas todas da universidade, o tanto quanto possível, concorda? Ah, eu quero falar sobre Boa Vista. Ah, então eu gostaria de dados de toda a Boa Vista, o tanto quanto possível, concorda? Se eu falar, olha, pega só esse grupo aqui, que informação eu vou ter dos demais? Nenhuma. Vamos medir só as mulheres, que é mais rápido. Que dados eu vou ter sobre os homens? Nada. Ah, vamos medir só os idosos. Que informação eu vou ter sobre jovens? Nenhuma. Então você cria um buraco, percebe? A gente foi com buracos. E aí, automaticamente, estou perdendo informação do todo sobre o que eu queria falar. Como eu posso resolver isso? Me diz um jeito muito simples de resolver isso. Não limitando as pessoas Não a quem limitando. você vai pedir dados. Então eu vou ter um monte de gente, mas eu já sei que eu não tenho tempo, não tenho dinheiro e não tem ninguém para me ajudar para medir todo mundo. Vou ter que medir só algumas. Então eu preciso de um critério agora. Com base nisso que você acabou de falar, pense aí pra gente. Me diga um critério. Como eu faço para escolher as pessoas que eu vou medir? Já sei que eu não posso medir todo mundo. Vou Quem medir está só alguns. presente na aula. Quem está presente na aula. Mas nem isso eu posso medir, nem quem está presente na aula. Não posso medir todas. Só vou medir algumas. Dá mais tempo, a aula está acabando. Que critério eu posso usar? Cada homem, sempre cada mulher, ou, por exemplo, quem tá participando. Mas aí a gente acabou de falar, não vamos medir todo mundo que está participando na aula. Tem 20 e poucas pessoas, a gente não vai medir todo mundo, vai medir menos. Como eu faço para escolher quem eu vou medir? De modo a ter o máximo de informação possível de todo mundo. Metade. Tá, metade. Como eu escolho essa metade? Quem eu decido que eu vou medir e quem eu não vou medir? Quero um critério. Faz um. Acabou de falar aí. Sorteio. Sorteio! Mas por que um sorteio? O que é um sorteio? Escolher aleatoriamente. Aleatoriamente. O que significa aleatoriamente? Porque uma chance de a pessoa tá participando aqui porque ela sofreu uma. Sei lá, eu coloquei. Porque eu Favoritismo. É exatamente o contrário de favoritismo ou preferência, concorda? De forma muito, muito clara e simples. Aleatório é o quê? Todos têm a mesma chance. Todos têm a mesma oportunidade. Então, eu não sei nada sobre quem eu vou coletar. Eu vou saber quando? Só depois que eu coletar. Então, automaticamente eu não dei preferência. Não vou dar preferência para ninguém.
Então, se todo mundo tiver a mesma chance de cair na sua tabela de dados, automaticamente a gente vai ter o máximo de informação possível de toda a turma, correto? Por quê? Porque você não privilegiou ninguém. Todos têm a mesma chance. Então, eu tenho pouco tempo, vou ter que anotar só algumas pessoas aqui. Vou pegar quem? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa qual? Com a mesma chance. Sorteio. Qualquer um pode cair na minha tabela de dados. Vamos fazer então. Quem nasceu em janeiro? Quem nasceu em janeiro? Alguém nasceu em janeiro? Nome, autor e sexo. Vitória do Nascimento Monteiro. Só o primeiro. Vitória. Vitória. Altura. 1,65. 65. Vai falando. Feminino. Quem nasceu em junho? Alguém nasceu em junho? Eu. Nome, altura e sexo. Eu nasci em junho. Ludmilla, 1,65. Um pouquinho mais alto, por favor. Ludmilla. 1,65. 1,60 ou 75? 1,60. 65? Isso. Tá. Sexo autodeclarado. Feminino. Feminino. Quem nasceu em dezembro? Alguém nasceu em dezembro? Eu. Nome, altura e sexo. Nayane. Nayane, com I, com A. Não se preocupem muito com a grafia aqui, tá? Vai ser algumas coisas erradas, não tem problema. O que importa é que a gente sabe que são pessoas diferentes. Altura e sexo. 1,50. 50. Feminino. Quem nasceu em setembro? Alguém nasceu em setembro? Ninguém? Outubro. Alguém nasceu em outubro? Eu nasci em outubro. Diga. Eu nasci em outubro. Laisla. Laisla. Com Y, professor. Com Y. Tá, algumas coisas vão sair erradas, tá? Não se preocupe. Altura. 1,53. 1,53. Feminino. Feminino. Fevereiro. Alguém nasceu em fevereiro? Eu. Diga. Rodrigo. Rodrigo. 1,75. 1,75. Juliano. Alguém nasceu em março? Eu nasci em março. Diga. Nome, altura e sexo. Maiara. Oi? Maiara. Áudio aí, professor, ligado que tá Maiara. incomodando. Pessoal, tem alguém com áudio ligado aí que a gente tá ouvindo uma conversa. Até amanhã. Tem alguém conversando aí que o áudio tá ligado, a gente tá ouvindo tudo, hein? Altura 1,69, professor. 1,69? Isso. Beleza. Maio, alguém nasceu em maio? Eu nasci em maio. Diga. Sara. Sara. 1,65. 65. Sexo feminino. Beleza. Chama a atenção alguma coisa aí nessa tabela de vocês? Só uma pessoa do sexo masculino. Só Maioria uma mulher. pessoa do sexo masculino, né? Então isso já dá uma ideia pra gente, percebe?
Então eu fui chamando pelo mês de nascimento. Então a princípio eu não sabia nada sobre quem eu estava chamando, tá? E aí a gente obteve um conjunto de dados aleatório da turma, no qual a maioria das pessoas são do sexo feminino. Então isso já dá uma ideia pra gente de que a maioria das pessoas na turma são do sexo feminino. Concorda? Faz sentido? Todo mundo entende a ideia? Então percebe quando você não privilegia, você dá a mesma chance para todo mundo. Por quê? Porque a gente não consegue, por algum motivo, coletar todos. Ah, mas e se eu pudesse coletar todos? Então o que você vai fazer? Você coleta todos. Sempre vai ter muito mais informação. Mas, na maioria dos casos, na maioria dos problemas em que os cientistas querem responder perguntas sobre o mundo real, é muito difícil ou é impraticável coletar todos. Por quê? Porque não tem dinheiro, não tem recursos humanos, não tem suporte, não tem tempo. Dependendo da pergunta que você quer responder, pode precisar de um tempo gigantesco, pode precisar de várias gerações, de várias pessoas. Enfim, trocentos motivos. E aí você não consegue. Aí você vai coletar uma parte só dessa informação. Então aqui nós aprendemos algumas coisas para fechar nossa conversa de agora. Esse conjunto total sobre o qual você quer falar. Deixa eu botar aqui embaixo. Vou copiar e colar aqui. Esse conjunto aqui, ó, sobre o qual você quer falar, eu quero falar da turma. Como a gente chama isso? Já até dei um spoiler aqui, ó. Alguém sabe? Conjunto sobre o qual a gente quer falar na nossa pergunta. A gente chama disso aqui, ó. Universo amostral. Já ouviram essa palavra, esse nome? Sim. Universo amostral é o quê? É o conjunto sobre o qual eu quero falar. Eu quero saber se o sexo influencia a altura de uma pessoa. Onde? Ah, só aqui na turma. Então, o universo amostral da nossa pergunta, nessa pergunta, é a turma. Ah, mas se eu quiser saber em Boa Vista? Ah, então é outra pergunta. Por quê? Porque tem outro universo amostral. Como eu chamo cada pessoa que eu medi? Alguém sabe? Indivíduo? É, são indivíduos. Neste caso, para essa pergunta, são pessoas, indivíduos, né? Mas aí os cientistas dão um nome geral. Porque não precisa ser pessoas, poderia ser qualquer coisa aqui, ó. Qualquer coisa onde você puder medir características. Na nossa pergunta, é a pessoa, mas poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser um lugar, por exemplo. Poderia ser um bicho, um animal, poderia ser uma planta. Poderia ser uma cidade, um país. Aí os cientistas dão um nome genérico também, para cada coisa onde você mede as características. Alguém sabe o nome? É parecido aqui, ó. O nome que você dá para cada unidade. Cada unidade que você mede. Evento? Ah, não. Ó, aqui é o universo amostral. Aí o nome que você dá para cada unidade que você mede é... Adivinha? Amostra? Quase. Unidade amostral. Tá? Todos juntos, universo amostral. Cada um, unidade amostral. Então, a Vitória, para os nossos dados, para essa pergunta, é uma unidade amostral. A Ludmilla é outra unidade amostral. A Nayana é outra unidade amostral. E assim vai. Quantas unidades amostrais tem na nossa tabela aqui? Olha aí, quantas? Quantas unidades amostrais? 7. 7. 7. Como a gente chama todas as unidades amostrais que a gente coletou? Agora sim. Amostra. Universo amostral.
Amostra. Não, unidade As que a gente mediu, tá? Isso. Lembra a diferença? Amostra são as que a gente mediu. Quantas a gente mediu? 7, né? Então a gente vai dizer isso aqui, ó. N igual a 7. O que é N? É o tamanho da sua amostra. É quantas unidades amostrais você mediu. Certo? E por fim, cada uma das características que tem na nossa tabela, vocês percebem que os valores mudam entre as unidades amostrais? Ó, aqui é um nome, aqui é outro nome, aqui é outro nome. Aí essa pessoa aqui tinha essa altura, né? 1,65. Aí essa aqui tinha outra altura, 1,50. Essa aqui tinha outra altura, 1,53. Sexo. A maioria é do sexo feminino, mas tem uma pessoa do sexo masculino. Então o sexo também muda, ou varia entre pessoas, né? Então como a gente chama uma característica que varia entre unidades amostrais? Como? Variante. Quase. Variante. Variante. Quase. Variação. Variar. Variável. Variável, né? Ou variáveis, se forem várias variáveis, né? Quantas variáveis tem na nossa tabela aqui de dados? Quantas? Uma? Não. Olha quantas características Todos a gente 7. mediu e quais variam. E diz pra gente quantas variáveis tem aí. 4. Vamos contar juntos. Nome é uma característica? É, né? Varia entre pessoas? Varia? Sim. Sim. Então, quantas variáveis tem aqui? Uma. 7. Altura. Ó, de novo. Variável é a característica. Nome é uma característica. Lembra que as características vão nas colunas? 3, então. São Exatamente. 3 variáveis. Lembra que as características vão nas colunas e as unidades vão nas linhas? Então, se eu perguntar quantas unidades amostrais tem nessa tabela? 7. Por quê? Porque eu medi 7 pessoas. Amostra N igual a 7. Agora, quantas variáveis? Todas as características que tem aqui variam, correto? Então, todas são variáveis. Nome é uma característica variável. Altura é outra característica variável. Por quê? Porque varia entre pessoas. E o sexo também é outra característica variável, porque varia entre pessoas. Logo, temos quantas variáveis nessa tabela? 3. 3 variáveis. Tranquilo? Todo mundo entendeu a ideia? Então isso encerra a nossa conversa de hoje. Todo mundo agora tem uma ideia do que é pergunta, do que é hipótese, do que é universo amostral, unidade amostral, amostra e variáveis. Então esses são nomezinhos que a gente vai ficar utilizando com frequência durante toda a disciplina, tá? Por quê? Porque são os nomes que os cientistas usam. Aí quando você estiver lendo o trabalho agora, um artigo, um livro, assistindo uma palestra, aí fulano fala, coletei uma amostra, aí tinha essa unidade amostral, medi essas variáveis. Agora você já sabe o que significa. Tá? Então, como é que a gente faz para aprender mesmo qualquer coisa? Lembra que eu falei no começo? Fazendo, né? Então o que vocês vão fazer? Atividade de hoje. Vocês vão receber uma notificação, tá? Pode entregar as atividades a partir das 5 horas de hoje. O que vai ser a atividade de hoje? Cada um de vocês vai coletar dados para responder essa mesma pergunta. Sexo influencia a altura da pessoa, mas de outro universo amostral. Que universo você vai escolher? Tá? Não pode ser a turma. Não pode ser a turma. Então, tem relação entre a altura e o sexo na minha família? Ou no meu grupo de amigos do WhatsApp?
ou no meu bairro, ou no meu condomínio, ou no meu prédio, ou onde você quiser. Você decide qual universo de você vai falar. Pode ser na cidade, na universidade inteira, como a gente falou aqui, tá? Qualquer universo, menos a turma. Aí você vai coletar os dados. Você vai montar uma tabela exatamente como nós fizemos aqui. Você vai anotar os dados. Quantas pessoas Quantas a gente pessoas? precisa? Quantas pessoas? N igual a 10. Uhum. Beleza? N igual a 10. Todo mundo vai coletar dados de 10 pessoas. Aí você vai montar a tabela com os dados. E você vai fazer também outra coisa. O quê? Você vai escrever passo a passo todas as etapas que você fez para coletar os dados. Então quer dizer que eu tenho que falar de qual universo amostral que eu coletei? Sim. Tenho que dizer quantas unidades? Sim. Tenho que dizer como eu escolhi as pessoas que eu medi? Sim. Então você vai fazer uma receitinha, tá? Sabe a receita de bolo? Ou a receita do remédio, quando você vai lá, o médico passa para você? Você vai fazer a mesma coisa. Passo a passo. Primeiro eu fiz isso. Depois eu fiz esse outro. Depois eu fiz assim. Tá. Até chegar no final. Aí, no final, eu terminei com essa tabela de dados dessas pessoas que eu medi. Beleza? De modo que outra pessoa seja capaz de ler o que você escreveu e fazer igual. Todo mundo entendeu? Perguntas? Sim. Dúvidas? Perguntas? Não. Então é isso, gente. Estamos conversados por hoje. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a atividade, joga lá no grupo do WhatsApp ou pode perguntar lá na plataforma também que a gente conversa. Tá? Esta aula está gravada